muito tempo atrás era uma droga permissível. Será que nós, hoje, não temos que ver sobre a legalidade disso? Será que não sei? Eu estou vendo uma questão bem leiga, né? Eu nunca pensei no assunto, mas visto que tu diz, me obriga a pensar. Será que não é o momento da gente começar a ver assim? Será que, como nos Estados Unidos, lá no Colorado, se abriu espaço para a venda de maconha, será que já não é o momento de nós pensarmos que a legalização não permitiria que mais pessoas sobrevivessem em torno disso aí? Será que não seria um momento de, pelo menos, pensar, de ter uma raiz positiva disso aí? Como é o caso do Uruguai em relação à maconha? Eu, particularmente, penso que o momento... Eu acho que a legalização da maconha ela não vai resolver a questão da criminalidade. Só nós teremos uma droga, vamos dizer assim, eliminada do rol. Mas nós continuaremos com o crack, com a cocaína e com outras que potencializarão a violência, né? Ponto. Digamos assim, talvez resolvamos o problema daquela pessoa que gosta de consumir maconha. Ela não consumirá mais na ilegalidade. Mas o problema da criminalidade a gente não vai resolver. Eu não tenho a resposta para essa solução. Se eu tivesse, além de ser o homem mais feliz do mundo, eu talvez pudesse almejar ser presidente do país. Mas eu acho, na minha opinião, que assim como foi feita uma campanha anti-tabagismo, e hoje nós temos índices muito menores de fumantes, eu acho que só superaremos o problema das drogas com educação. E educação para a droga. Campanhas que mostrem e que desglamorizem a droga. Que, aliás, isso é um outro detalhe. Hoje, a nossa geração quis... Deus que a nossa geração hoje estivesse colhendo e enfrentando os problemas que a geração da década de 60 e 70, quando rompeu com as amarras de uma, vamos dizer assim, de uma sociedade mais conservadora, produziu. E isso é um subproduto direto desse problema. A escola de Frankfurt e todos aqueles pensadores, inclusive Jean-Paul Sartre, que tu citaste, todos esses pensadores, eles colaboraram e glamorizaram com essa situação. Aí passa por livros, por novelas, passa por toda uma produção intelectual e cultural no Brasil que é toda no sentido de valorizar o consumo de entorpecente. Eu acho que está na hora de dar uma virada. E se nós conseguirmos fazer essa virada, eu acho que aí sim nós teríamos mais sucesso no combate à droga do que com a legalização. Eu acredito, por exemplo, gosto muito de Zygmunt Bauman, que infelizmente eu até dias atrás, tomando um café, brinquei com ele dizendo, infelizmente ele está com 87, 88 anos, mas é um grande sociólogo, antropólogo, e ele trabalha a questão da pós-modernidade e diz do insucesso da democracia e que os direitos constitucionais da democracia do século XX não podem tentar no século XXI, porque nós não damos contas e nós vamos ter que redescobrir o que é o compromisso democrático. E ele, inclusive, trabalha esta questão das drogas, da intelectualidade ligada à libertinagem e ao rompimento daqueles princípios que nós tínhamos como princípios morais. Mas ele prega uma nova ética. Isso é uma discussão muito profunda, muito bacana, e eu acho que justamente a resposta é muito sábia, é muito difícil se posicionar a favor ou contra neste momento, sem que nós discutamos outras questões que estão envolvendo o princípio democrático, o princípio de cidadania, do princípio de vivência pacífica. É muito complicado discutir. E eu acho que, para um oficial da Brigada Militar, fica até constrangedor, mesmo que de opinião fosse da liberação, como questões menores, como é a maconha, perto de um crack, de uma cocaína e de outras drogas, falar em liberar. Eu, particularmente, já cheguei a pensar ser favorável. A Brigada tem uma posição institucional contra. Mas hoje eu penso, que nem o delegado Augusto, que não resolveria. Talvez resolvesse em parte, mas eu não sei. Também as drogas, elas não são só as drogas, né? Primeiro que é muito dinheiro envolvido. O tráfico de drogas é muito dinheiro, mais do que a gente imagina. Segundo que não envolve só drogas, acaba envolvendo armas, jogos de azar, são outros negócios. É um negócio milionário. Eu tive a oportunidade de administrar por 2 meses o presídio do Apanhador em Caxias, não sei se o senhor conhece. E aí um preso todo tatuado, aquelas tatuagens feitas no presídio lá, estava lavando uma viatura,
eu cheguei lá, fui falar com ele. Eu gostava de conversar com os presos. Até a minha ideia, quando eu saí do Presídio Central, era ter feito um livro dizendo como não ser assaltado com dicas dos próprios presos. Porque eles são os especialistas nisso. Então eu perguntei para ele, qual é o teu crime? Ele disse, tráfico de drogas. Eu disse assim, tu estava muito louco quando fez essas tatuagens. Ele disse, não, major, eu não sou viciado. Eu não sou bobo. Eu só vicio os outros. E eu ganhava tanto dinheiro, ele é de Bento Gonçalves, ganhava tanto dinheiro que eu vendia, quando chegava na minha casa, eu ligava uma vez, seguido já vinham as pessoas aqui em casa pegar a droga. Até que o Denarque da Polícia Civil foi lá e prendeu ele, e ele disse assim, eu tinha ainda 1 quilo de droga num sítio que ele tinha lá, embaixo da água, num riacho, e o cachorro até passou pela água, não viu, quase que eu disse, droga de cachorro, quer dizer, ele é ainda comediante ainda. E ele disse assim, e major, eu vou sair daqui e vou continuar, porque eu tinha vida, ganhava muita grana. Então esse é o pensamento, infelizmente, né? O senhor defende muitas vezes, assim, mas a gente sabe que esse é o pensamento por ser um negócio lucrativo para eles. Então, não sei, a gente teria que pensar, a gente tem que pensar numa forma exatamente de tirar esse lucro, não sei como. E nós acabamos agindo na parte repressiva, quando a gente descobre, a gente faz a prisão e tudo. Mas, de novo, quando ele sair da prisão, ele vai continuar traficando, vai surgir novos traficantes. Dentro do presídio, a convivência que outros presos têm com esse preso que é traficante, provavelmente ele vai recrutar alguém para trabalhar com ele. Então é muito complicado o tráfico de drogas aí. Eu fico imaginando, no Rio Grande do Sul são em torno de 28 mil apenados, e não sei quanto dá isso também com o regime semiaberto, mas nós vemos o nível de reincidência é mais de 90%. Né, eu tenho um trabalho feito por um major, um curso que ele fez, que foi sobre o Presídio Central de 2010. Então, dos 4.600 presos na época que estavam lá no Presídio Central, em torno de metade, 50%, eram presos por tráfico de drogas. Então, metade dos presos pelo crime de tráfico de drogas. A outra metade por outros furtos, roubos. Né? Agora, esses índices de reincidência que tu falou, David, aí entra essa questão que o Dr. Merrias falou. A questão não é só policial. Muito da reincidência também se dá por uma falta de uma política pública de reinserção do preso na sociedade. Né? Simplesmente se pega o preso, se abre a porta do presídio, o senhor trabalhou lá, major, sabe? E, vamos dizer assim, dá um chute na bunda do cara e larga ele na rua. Daqui a pouco mais ele não tem mais nem a casa onde ele morava, já foi ocupada por outras pessoas, a família que ele tinha já não quer mais saber dele. O que ele vai fazer? Né? Volto a dizer, não é uma questão de justificativa, mas para uma pessoa que já tem uma cabeça fraca, aí sim é a hora do Estado ter um programa no sentido de não deixar com que aquela pessoa volte para a criminalidade. E, obviamente, que a gente não vai conseguir 100%, mas eu sou uma pessoa que advoguei 3 anos antes de ser delegado e eu passou pela minha mão clientes assaltantes que se regeneraram. Hoje são pessoas que pagaram a sua pena simplesmente e conseguiram se reinserir no mundo normal da sociedade. Então eu acho que aí sim, aí entra uma parte que o poder público pode ajudar. Eu, vendo essa situação, existe aqueles que querem mudar, né? Principalmente tu já aprendeste na condição de advogado, existe aquele criminoso ocasional, fiz merda, quero sair daqui, vou pagar e não chego mais no presídio. Mas eu estava vendo essa questão do combate à droga, eu vou dar uma de Flávio Ferrer, assim, Flávio Ferrer, ele na vida dele, ele é muito satírico, mas ele diz muita verdade, né? Se a batalha está perdida, vamos se entregar a ela de que forma, né? E eu vejo que muitas vezes a batalha está perdida. Eu estava lendo um livro de criminologia, uma tese que um japonês escreveu, em que ele dizia assim que a sociedade hoje capitalista como um todo não consegue viver sem os prazeres mundanos. E o principal prazer mundano da sociedade capitalista é a benesses e o barato da droga. Enquanto a sociedade capitalista tiver dinheiro e esse prazer momentâneo existir, o capitalismo não vai tirar essa droga porque é necessário.
eu li essa matéria e vendo assim que vocês são pessoas que são veteranos do combate do crime, né? Não são qualquer pessoa. E isso me aproximou muito desse filósofo japonês criminal que diz isso. E será que o combate, na verdade, não vem lá da família da pessoa, lá da família do vivente, que não deu uma estrutura, porque hoje a gente vê na novela, colegas aqui, é uma banalização da violência, né? Daí, terminada a novela, tu vê um conjunto de pessoas jovens, que é o tal do Big Brother, coisa mais bonita do mundo, tu vê homem, mulher bonita, é tudo aquele contexto, daí termina aquilo ali, daí tu entra pro noticioso ruim, o jovem já corta isso, já vai pro computador. Então, até que ponto, porque a droga, no meu modo de ver, ele é apenas uma ponta do iceberg da psique do cara que vai usufruir. Porque tudo favorece isso, né? Então, eu acho que, não vou dar uma de moralista, de cueca, como diz o outro, mas tu vê nos países aí, que o Chile, em que o combate à violência no Chile e na Argentina, por incrível que pareça, tu vai a Buenos Aires de noite, tu não vê essa criminalidade como tu vê aqui, né? Hoje em dia tu tem que sair na rua, tu tem que cuidar, não vou dizer que tem que estar armado, mas tu tem que, se tu está com alguém, tu tem que ver se a pessoa dentro do carro, tu entrar e sair correndo. Será que também a estrutura midiática não proporciona tudo isso aí? Nós estamos chegando ao final do programa, infelizmente, e faremos outros. Com certeza vocês já estão convocados, mas muitas considerações. Eu, de fato, também concordo que esse tempo que vivemos, chamado de pós-moderno, é de um individualismo tamanho, de uma consciência extremamente, um espírito particularista, e enquanto estivermos com esse espírito particularista, não conseguiremos lutar contra os grandes embates que ao longo da história da humanidade se lutou de forma com espírito comunitário. Nós, enquanto houver esta pregação do ser humano como indivíduo, nós buscaremos o prazer sem limite, e qualquer tipo de violação não tem mais sentido e não tem mais um princípio ético. Então, infelizmente, é um enfrentamento que nós precisamos discutir e precisamos nos posicionar, e eu acho muito bacana que vocês estejam aqui. Quero agradecer a todos, e já estão convocados, nem convidados, convocados para o próximo programa, e ficamos por aqui com o programa Opinião, Clínica Dr. Wilson Dias, direto da Nobel Livraria no Shopping Lajeado. Até o próximo programa, tchau. Casa Nostra apresenta O presente inesquecível. Você quer marcar a vida de alguém? Venha para a Casa Nostra e receba um ótimo atendimento e ideias inovadoras para montar o seu presente inesquecível. Cestas, espumantes, vinhos, queijos, as melhores cervejas e muito mais. Casa Nostra, na Avenida Pasqualini, em Lajeado. Casa Nostra, aqui